Para realizar uma integração correta entre os sistemas da JAS e o monitor GFX 750, é necessário ver algumas configurações do monitor e também como estão organizadas as licenças e liberações contidas dentro desse sistema. Primeiro, para ver as licenças e liberações, clicamos no App Central e clicando nesse botão aqui do lado, conseguimos acessar as licenças. Nessa tela já tem algumas licenças que já pode ser visto que já estão instaladas e algumas delas já são liberadas por parte de fábrica, que é o caso do Precision IQ, que é o aplicativo utilizado para a gestão de plantio, o GFX 750, né, o sistema desse monitor, e o terminal universal. O terminal universal basicamente é onde que vai aparecer as telas da JAS, como pode ser visto aqui. Voltando para lá, temos outras licenças que são interessantes para que sejam adquiridas. A principal delas é o Task Controller, que basicamente é o controlador de tarefas, responsável pela integração das funcionalidades do monitor com o que é visto no terminal universal. Além disso, o Task Controller ele é responsável pelo controle de corte de seção desse monitor. Ou seja, um produtor que queira realizar cortes de seções é necessário a compra dessa liberação. Vale destacar que essa liberação permite o controle de até 256 seções do implemento. Além dessa liberação, outra liberação interessante para o sistema é a Prescriptions VRA. Basicamente, uma liberação que permite o uso de mapas de prescrição que tem o uso de taxa variável no sistema. E outra liberação interessante é a de multiprodutos, o controle de multiprodutos, que é um complemento do VRA, para casos de mapas de prescrição que contenham mais do que um produto, né? Ou seja, por exemplo, mapas que tenham o uso de adubo e semente com taxa variável. Para a instalação de uma ativação nesse sistema, é necessário um sistema de QR Code entregue durante a compra da licença. Com esse QR Code em mão, é basicamente necessário clicar nesse botão e clicar aqui nesse ícone do QR Code. Ao clicar nesse ícone, a câmera que tem aqui na frente, ela liga e consegue escanear o QR Code com a licença que vai ser instalada no monitor. Com isso verificado, temos algumas configurações que são interessantes ser vistas. Ao clicar no terminal universal, em novos monitores é possível que, mesmo com a ECU conectada, não apareça a tela. Então, é necessário clicar nesses três pontinhos e é necessário habilitar o terminal universal a partir dessa chave aqui. Outra configuração que é interessante é ir em sistemas de mensagens e é possível que essas duas funcionalidades estejam desligadas. Essas funcionalidades são responsáveis pelo envio da velocidade proveniente do GPS da máquina para a tela da JAS pelo terminal universal. Então, basicamente, é necessário clicar aqui e colocar algum tipo de taxa de atualização. No caso aqui, estamos em 5 Hz, tanto nessa quanto nessa funcionalidade. E basta confirmar. Algumas configurações, como o maquinário que vamos realizar agora, elas são realizadas dentro do aplicativo Precision IQ. Então, vamos acessar. E boa parte das configurações antes de iniciar o plantio deve ser realizadas. Primeiro, vamos configurar o maquinário. No caso aqui temos a lista e a característica dos maquinários, como não temos nenhum, então vamos clicar em Novo. E aqui já está disponível alguns tipos
de maquinários que podem ser utilizados. No caso, vamos utilizar esse padrão aqui. E aqui vamos colocar algumas informações que podemos utilizar. No caso, o monitor ele já disponibiliza alguns tipos de fabricantes, né? No caso, vamos colocar um genérico, mas pode ser utilizado os que já estão pré-selecionados aqui. E aqui podemos mudar o nome do trator. Aqui temos o sistema de orientação, no caso só tem esse, então seguimos em frente. E aqui é a configuração do GPS que está instalado, que vai ser instalado no sistema. Essa configuração ela deve ser muito bem feita, porque a posição do GPS ela interfere na qualidade do corte de seção que vai ser aplicado no sistema. Então, todas as configurações relacionadas ao GPS devem estar bem medidas conforme o maquinário. E aqui é possível ver o posicionamento também da antena e as questões de configuração do maquinário, né? A posição dele. Então aqui, por exemplo, temos a altura da antena em relação ao chão até o ponto onde ela está instalada. O 2, o offset, né, se ela está centralizada ou se ela está colocada mais para a direita ou mais para a esquerda. E se ela está centralizada no teto do trator ou se ela está para trás ou mais para frente. Vou manter essas medidas, mas essas medidas devem ser colocadas conforme o trator que está sendo configurado. Aqui eu vou colocar uma medida para a largura, alguma medida convencional. E aqui já tem o resumo das configurações. Confirmando, já temos um dos nossos tratores que vai ser utilizado no sistema. Basta clicar aqui que ele já está selecionado para o uso no plantio. Após a configuração do maquinário, devemos fazer a configuração do implemento. Clicamos aqui e, igual ao do maquinário, temos a lista dos implementos que já foram configurados e as suas características. Aqui no caso também não temos nenhum, então clicamos em novo. E aqui já é uma parte bem importante, porque aqui a partir do controle de aplicação conseguimos vincular que o controle de aplicação será feito pela ECU da JAS. Então aqui é possível ver, devemos utilizar ele e confirmamos e seguimos em frente. E aqui a gente consegue escolher que tipo de implemento que vamos ser utilizado, determinado pela sua operação. Então, vamos manter o plantio, avançamos, e aqui temos o tipo de implemento que estamos configurando. Aqui no caso, vou estar utilizando uma configuração padrão, mas dependendo da configuração do maquinário que está sendo feito, tem as outras opções. Confirmamos, e aqui podemos editar o nome do implemento. Caso eu vou manter do jeito que está, avançamos, e aqui é possível
verificar as medidas do implemento, que também são muito importantes para o ajuste do controle de seção. No caso, boa parte das medidas que já estão aqui, elas foram configuradas dentro da tela da JAS. Então vamos no terminal universal e é possível verificar, clicando nesse botão aqui e entrando em implemento, que já tem as medidas e algumas configurações nessa tela. Vamos avançar. E aqui, apenas duas medidas que o sistema está pedindo. Avançamos. Nessa tela, a gente consegue ver todos os sistemas que estão ligados no implemento. No nosso caso, o sistema elétrico está disponível já aqui. É possível adicionar outros sistemas também. Conseguimos ativar ou desativar esse sistema e também conseguimos desativar o controle de aplicação desses sistemas. Essa chave aqui, ela está disponível para fazer algumas modificações relacionadas a esse sistema. Então aqui a gente já consegue ver algumas configurações. E aqui temos duas chaves que desabilitam os sistemas de controle, um para a taxa e outro para a seção. E aqui o uso de gravação de cobertura. Essas configurações estão relacionadas a principalmente o controle de taxa e o controle de vazão, o controle de taxa do sistema. Basicamente, a diferença entre eles está em estados comandados. Todas as configurações de estados comandados apenas utiliza a resposta do Precision IQ. Geralmente não utilizamos essas configurações. E temos os estados relatados, que são relacionados ao controle feito pela ECU, ou seja, a resposta que a ECU entrega ao monitor, relacionados ao controle de corte de seção. E os estados de taxa de vazão aplicada, que levam em consideração também o controle de corte de seção e também o controle de taxa do sistema. Vamos avançar e aqui a gente consegue ver a largura, né, a distribuição das linhas na plantadeira. Avançamos e aqui já está disponível alguns tipos de configurações relacionadas ao ajuste do corte de seção, sendo essas duas primeiras a latência ligada, que basicamente é um adiantamento do plantio realizado no tempo. Essa configuração leva em consideração que a plantadeira está em uma região já plantada, indo em direção a uma região que ainda não foi plantada. Basicamente um delay do sistema, levando em consideração o tempo da semente sair efetivamente do dosador e estar no chão. E a mesma coisa no caso da latência desligada, que também é um adiantamento do desligamento realizado no tempo, só que essa configuração leva em consideração que a plantadeira está em uma região não plantada, indo em direção a uma região que já foi plantada. Aqui também temos duas opções. Essa daqui, aplicar a latência ao limite, que permite que essas latências sejam utilizadas em linhas de limites, ou seja, no final do talhão, né, ou quando vai ser realizada a borda. E aqui a chave que habilita ou desabilita a funcionalidade do sistema considerar que as seções estão desligadas quando o implemento está parado, ou seja, a velocidade zero. Seguindo aqui em frente, temos algumas configurações de sobreposição, configurações em metros. Então, iniciar sobreposição.
Como eu falei, é um ajuste em metros referente à invasão do plantio em uma área que já foi plantada. A consideração, né, de tinta sobre tinta. Essa configuração leva em consideração que a plantadeira está em uma região não plantada, indo em direção a uma região que foi plantada. E abaixo temos o finalizar sobreposição, que, novamente, um ajuste em metros é referente à invasão do plantio em uma região, em uma área que já foi plantada. Essa é uma configuração que leva em consideração que a plantadeira está em uma região já plantada, indo em direção a uma região que ainda não foi plantada. E embaixo temos as configurações em porcentagem de sobreposição da aplicação, que está relacionada a quantos por cento de uma linha é necessário invadir em uma área que já foi plantada para que ocorra o desligamento dessa linha. E embaixo, a sobreposição ao atravessar limite, né, que está relacionado a quantos por cento de uma linha é necessário invadir em uma linha de limite definida, né, a linha de borda, a linha do limite do talhão, para que ocorra o desligamento. E aqui avançamos, temos o resumo das configurações, confirmamos, voltamos para aquela tela que a gente tinha visto antes, avançamos. Aqui tem o controle de chave de levantamento, ela pode estar desativada, pois a chave de levante ela é instalada diretamente na ECU da JAS, então avançamos. E temos de novo o último resumo do nosso implemento. Ao confirmar, o implemento já aparece naquela tela e podemos ver todas as configurações que foram realizadas nesse implemento. Ela já está habilitada, então voltamos e temos as outras configurações para serem realizadas. Ainda falando um pouco sobre o controle de sessão, temos algumas configurações aqui, indo em controle de aplicação, e podemos habilitar alguma dessas configurações. Algumas dessas configurações que interferem no controle de sessão são essas duas, né, que desativa todas as sessões na taxa alvo zero, ou seja, quando isso está habilitado em regiões de taxa, que o mapa de prescrição diz que existe uma taxa zero, ele desativa todas as sessões como se fosse um controle de sessão. E aqui uma outra opção que permite que aquelas latências que foram explicadas anteriormente possam ser de tempos negativos. E uma outra opção aqui que está mantida desativado, que é a aplicação em marcha ré da plantadeira. Após a criação do implemento, logo embaixo temos a criação do material, ou seja, o insumo que vai ser utilizado na aplicação. Então clicamos aqui e podemos notar que o canal 1 está ativado. O canal 1 é o canal, como vimos anteriormente, o que está vinculado no implemento que criamos. Bom, clicamos em novo e aqui já temos o começo das nossas configurações do material. Então é possível colocar um nome no material. Confirmamos. E aqui conseguimos colocar a categoria do item que estamos criando. Caso eu vou utilizar semente de cultura. E aqui podemos vincular o tipo de item que estamos utilizando. Então, vou deixar aqui nessa opção. E o tipo de unidade que vai ser utilizada na distribuição desse material. No caso do uso de mapas de prescrição, é muito importante que essa unidade esteja batendo com o mapa de prescrição.
No caso, vou utilizar quilossementes por hectare. E logo embaixo temos algumas taxas que podem ser já definidas aqui, também muito relacionadas com o mapa de prescrição, né, em usos de mapas de prescrição. Essas taxas devem bater conforme o que está descrito no mapa. Então, no caso, daqui a pouco vamos colocar um mapa, né, nessa aplicação, então eu vou estar colocando valores relacionados a esse mapa. O incremento da taxa está relacionado no momento em que estamos no mapa do plantio, ou seja, efetivamente executando o trabalho, e quando vamos executar o incremento da taxa pelo botão que tem lá disponível, que também vamos demonstrar. No caso, por exemplo, colocando 5, ou seja, a cada vez que eu clicar no botão do incremento da taxa, ele vai fazer de 5 em 5 o incremento, a soma do valor da taxa. E os valores de taxa mínima e taxa máxima que o sistema deve utilizar. Aqui embaixo também temos alguns detalhes do material que podem ser utilizados caso seja, caso seja utilizado. Confirmamos, clicar em salvar e já temos o nosso material que vai ser utilizado nesse plantio. A próxima configuração a ser realizada é a área ou a região de plantio onde que vai ser utilizado o sistema. Ao configurar essa área, já é possível fazer a configuração para o uso de um mapa de prescrição. Vamos realizar essa configuração. Em casos em que não vão ser utilizados o mapa de prescrição, basta realizar a configuração básica, que também vamos mostrar durante a configuração da área. Antes, devemos entrar em configurações e para o caso de quem for utilizar mapas de prescrição, entramos no controle de aplicação e verificamos se essa ativação está habilitada, que é para ativar o uso da prescrição automaticamente. Dito isso, voltamos e vamos transferir o mapa para o monitor. Para isso é necessário um pendrive formatado em FAT32 e dentro desse pendrive é necessário criar uma pasta na raiz dele chamada agdata. Dentro dessa pasta devemos criar uma outra pasta escrita prescriptions e dentro dessa pasta que vamos colocar o nosso mapa no formato .shp. O pendrive já está colocado no monitor, então clicamos em transferência de dados. Já é possível que detectou o pendrive aqui e já está aqui as prescrições. Confirmamos e clicamos em copiar. A transferência já foi concluída, então voltamos e clicamos na área. Como podemos ver, não temos nenhuma área criada, então clicamos em novo e aqui a gente já consegue colocar algumas definições, né, dessa região de plantio, né? A definição de cliente, no caso podemos criar novos clientes a partir do ícone, desse ícone aqui. Vamos criar uma nova fazenda. E essa configuração que estamos fazendo aqui, para quem não for usar um mapa de prescrição, basta essas configurações. No caso, para o uso de um mapa de prescrição, clicamos em atribuir o RX.
Clicamos aqui e já podemos ver que o mapa já está posicionado aqui. Selecionamos eles e salvamos. Clicamos em voltar e a nossa área já está feita. Consequentemente, como podemos reparar, a tarefa também já foi criada, que ela já está vinculada a esse plantio, como podemos ver aqui. Então, clicamos em voltar e todas as nossas configurações de maquinário, material e região de plantio já estão configuradas. Para iniciar o plantio, né, a tarefa, clicamos nesse ícone aqui do lado. Ao clicar no ícone, a gente já consegue observar a tela de operação do GFX. Aqui temos o mapa da aplicação, aqui já temos disponível a tela da JAS, né, para o controle dos dosadores, e embaixo o status das sessões, onde é possível também deixar o controle automático, né, o monitor realizar o corte linha a linha, manual ou desligado o sistema. Aqui já temos alguns ícones que são interessantes, né, para o uso do sistema. Então aqui esse ícone volta para a tela inicial do aplicativo, a tela onde configuramos o sistema anteriormente. Aqui o ícone do executar, né, onde voltamos para essa tela de plantio. Esse ícone permite o acesso ao gerenciamento do plantio. Aqui é uma tela de diagnósticos e desempenho do sistema. Aqui é uma tela de detalhe do terminal universal. E aqui o monitor de velocidade do Isobus. Voltando aqui para a tela do plantio, ainda temos alguns outros ícones para o auxílio. No caso, alguns que são bem interessantes é a prescrição, onde ainda temos que terminar de vincular o mapa que estávamos vinculando anteriormente. Então clicamos aqui e é possível acessar o mapa de prescrição, clicando aqui. E aqui temos algumas configurações que temos que revisar. A primeira delas, a coluna da taxa, para caso de mapas que possuam vários tipos de camada. Estamos utilizando de semente, então vamos manter ele. O multiplicador da coluna, que é um item de correção, vamos manter ele em 1. E como vamos considerar a resposta fora do mapa de prescrição, que temos essas 3 opções. Taxa zero, ou seja, o monitor vai considerar a taxa zero fora da região do mapa de prescrição, a última taxa lida no mapa de prescrição ou uma taxa padrão que pode ser definida. No caso, vou deixar em taxa zero. E, muito importante, a unidade de aplicação, como dita na parte de materiais, essa unidade tem que bater entre o material e o mapa de prescrição. Do contrário, haverá o uso de taxas erradas e um plantio, consequentemente, um plantio errado. Então, vamos salvar. E já é possível ver o nosso mapa. E também é possível verificar na tela da JAS que ela já puxou a taxa que vai ser aplicada nessa região. Além disso, podemos ver nesse ícone as taxas de aplicação. No nosso caso, como estamos utilizando a prescrição, o próprio mapa vai inserir as taxas automaticamente. Então, nesse caso, não será muito utilizado essa região, mas em casos onde está sendo utilizado taxas convencionais, é possível realizar o incremento a partir aqui dos botões disponíveis aqui no offset. Aqui é possível ver as camadas disponíveis, né? E também relacionadas
a esses itens e a pré-visualização das cores, né, do que está sendo aplicado de fato. Nesse ícone, o ajuste de orientação. Aqui, características do campo, onde que podem ser definido pontos com características da região que está sendo aplicado. O ícone para percorrer padrões disponíveis, né? Isso quando for habilitado regiões no campo, para que o sistema percorra esses caminhos. E aqui a criação de linhas dentro da demarcação do terreno. Inclusive a criação de linhas de limite, né, da borda do talhão. Outros botões que também tem disponível são esses aqui em cima, onde é possível encerrar a tarefa, o ícone do GPS. Aqui podemos ver a velocidade do sistema, a barra, né, que mostra a orientação do trator, a chave geral, que deve estar habilitada quando for iniciar o sistema, e o ícone de marcha ré do sistema. Algumas questões que valem a pena ser destacadas por revisão algumas configurações que podem impactar no funcionamento do sistema no GFX. Um deles é o ajuste do corte de seção dentro do implemento. Então a gente vai acessar o implemento de novo, clica em editar. E na guia de sobreposições temos esses dois ajustes que tratamos anteriormente. Já ocorreram alguns casos de que, da maneira de como está ajustado em 99,1%, a precisão do monitor é muito alta. O que isso impacta em acionamentos do corte de seção em trechos muito pequenos do mapa de plantio, fazendo que durante o processo de passada da plantadeira em cima de uma região já plantada, ocorra alguns acionamentos em micro-regiões. O que recomendamos é diminuir um pouco a porcentagem da sobreposição. Uma outra característica que vale destacar são alguns alarmes que podem estar desativados no monitor e em algum momento em que o operador não estiver observando a nossa tela e não vendo possíveis alarmes que possam ocorrer, vá passar desapercebido. Então a gente entra em configurações, som e notificação e, para evitar isso, colocamos essas três configurações no máximo, habilitando alarmes fora da tela de operação do sistema.